Bom dia, queridos alunos. Estamos de volta e finalmente vamos começar o movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos lá. Lembrando que essa aula ela está sendo gravada exclusivamente para o ensino remoto emergencial do Cefet 2020 e a publicação ou reprodução desse material fora desse contexto não está autorizada. Então vamos começar com um conceito importante para esse movimento, que é o conceito de aceleração. Então a gente vai discutir aqui a aceleração média, aí tem esse subíndice M aqui, para lembrar que é a média, e a aceleração, simplesmente, vai ser o A, né? Ou aceleração instantânea, né? Só que a gente normalmente fala simplesmente aceleração. Então vamos lá, vamos pegar esse exemplo aqui. Um exemplo geral aqui, eu tenho um referencial, um eixo X, que cresce para a direita. Aqui eu tenho um carro, que no tempo t0, desculpa, ele está na posição inicial x0 e tem uma velocidade inicial v0. E um tempo à frente, no tempo t, ele está na posição final x e com uma velocidade final v, né? E aí vem a definição de aceleração média. A aceleração média é definida como ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Isso daqui a gente chama de taxa de variação da velocidade no tempo. Essa é a aceleração média, tá? E a aceleração instantânea, ou simplesmente aceleração, é a mesma definição. A aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, só que agora você tem que considerar o limite, onde esse intervalo de tempo é tão pequeno e matematicamente a gente diz que ele tende a zero, tá? No limite em que ele tende a zero. É um conceito muito parecido com a discussão de velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade é a mesma definição de velocidade média, né? Δx, delta posição por ΔT. Só que na velocidade instantânea, o ΔT você tinha que tomar o limite do ΔT tendendo a zero, né? Acabou que no MRU isso não teve muita importância. E aqui vai acontecer algo parecido. Mas enfim, então aceleração média, ΔV sobre ΔT, para qualquer ΔT que você queira. Já a aceleração é a mesma coisa, só que o ΔT tem que tender a zero. A unidade de aceleração, tanto faz se é média ou se é aceleração, simplesmente. A gente tem o ΔV no numerador, então a unidade vai aparecer aqui 1 metro por segundo no numerador. E tem um intervalo de tempo no denominador. Então vai ficar metro por segundo dividido por segundo. Eu posso pegar a fração de cima, metro por segundo, multiplicar pelo de baixo, pelo inverso de quem está embaixo, né? E aí aqui a gente vê claramente que vai ficar metro, segundo vezes segundo, metro por segundo ao quadrado. Então a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Vamos pegar a aceleração da gravidade, por exemplo, que a gente aproxima ela como 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade, uma maçã caindo, por exemplo, que a velocidade da maçã, ela varia de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso que significa metro por segundo ao quadrado. É uma variação de velocidade em metro por segundo a cada segundo. Beleza, agora vai entrar uma coisa importante para a gente, o que significa movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos voltar para o MRU, movimento retilíneo uniforme. O uniforme do MRU dizia que a velocidade era uniforme, ou seja, a velocidade era constante no MRU. Agora o que está dizendo o nome? Uniformemente variado. Então o que é uniforme aqui? É a variação da velocidade que é uniforme. Então é um movimento onde a variação da velocidade é uniforme. Agora, quem que mede a variação da velocidade?
é a aceleração. A aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, ΔV sobre ΔT. Então, se a variação da velocidade no tempo ela é uniforme, significa que a aceleração é constante. Então, num movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. E aí a gente vai ter uma simplificação muito importante para a gente. Se a aceleração é constante, significa que a aceleração média, em qualquer intervalo de tempo que você considere, ela tem que ser igual ao valor constante dessa aceleração. Porque se o carro tem sempre a mesma aceleração constante o tempo todo na viagem, a aceleração média tem que dar esse valor constante. Então a gente tem que a aceleração vai ser igual à média, e isso vai facilitar para a gente, porque agora eu vou poder então dizer que a aceleração é ΔV sobre ΔT, como acontece na velocidade média, né? Sem me preocupar com esse ΔT ir para zero. Agora eu posso considerar qualquer ΔT que eu queira, embora isso seja velocidade média, como a aceleração vai ser igual à média, eu posso chamar de aceleração e fazer simplesmente ΔV sobre ΔT. Então, esse é o conceito de aceleração. Vamos já começar aqui tentando eliminar uma decoreba que é muito nociva, continuar com ela, né? Algumas pessoas aprendem assim, talvez alguém já tenha dito para você que sempre que o carro está freando, a aceleração é negativa, e se está acelerando é positivo. Isso não é correto, tá? Isso não é verdade necessariamente. É possível a aceleração ser negativa e o carro acelerar, como a gente vai ver nessa aula. Bom, quer dizer que era errado antes? Não é que era errado antes, é porque se alguém te ensinou assim antes, essa pessoa não estava trabalhando com um referencial, no sentido do sinal indicar se é para a direita, se é para a esquerda. Aí a pessoa meio que usava um macete para as equações darem certo, mas você não sabia muito bem o que estava acontecendo, aí você era obrigado a decorar esse negócio do sinal da aceleração. Aqui a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer da forma correta, com o formalismo matemático correto do referencial, e aí a gente vai analisar. Vamos ver uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Vamos considerar esse exemplo 1. Eu tenho aqui um carro no tempo zero, ele está numa posição inicial x0, e a velocidade dele inicial é 10 metros por segundo. Num tempo à frente, 5 segundos, né? Ele está na posição x e a velocidade dele aumentou para 20 metros por segundo. O que vai dar a aceleração aqui? Vamos calcular. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a ΔV é a velocidade final é 20. Você tem que tomar cuidado, porque o problema não te fala se é mais ou menos 20. Você que tem que interpretar o problema com o referencial para saber se é mais ou menos 20. Neste caso, como o referencial positivo dele está para a direita e o carro vai para a direita, então o V final é mais 20. Então ficou V final, que é 20, menos, esse menos é do delta, menos a velocidade inicial, que é 10. A velocidade inicial também é positiva, é para a direita. Então ficou 20 menos 10, dividido por ΔT, que é 5 menos 0, ficou mais 10 dividido por 5, que vai dar mais 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração deu positiva, e nesse caso a gente sabe que a velocidade também é positiva, né, para a direita, e eu tenho tanto a velocidade quanto a aceleração positivas, e nesse caso o carro acelera. Bom, até aí está até parecendo com antes, né? A aceleração deu positiva, o carro acelerou. Mas vamos ver o próximo exemplo agora. Agora eu inverti o movimento do carro, o carro está indo para a esquerda, né? Ele inicialmente está a 10 metros por segundo, e depois de 5 segundos a velocidade dele aumentou para 20 metros por segundo. Vamos calcular a aceleração. ΔV sobre ΔT. Agora o ΔV é V final, só que o V final não é mais 20, o V final é menos 20. Por quê? Porque o referencial ele cresce para direita, e o carro está indo para a esquerda. Então a velocidade, quando é contrária ao referencial, ela é negativa, então ficou menos 20. Aí tem um menos do delta. Agora a velocidade inicial
ela é menos 10, porque o carro também no início está indo para a esquerda. Então você, como já tem o menos do delta, você tem que botar um parênteses aqui. Menos 20, que é a velocidade final, menos, parênteses, a velocidade inicial, que é menos 10. E dividido por ΔT, 5 menos 0. Menos 20, menos com menos aqui dá mais, então fica menos 20 mais 10. Vai dar menos 10 dividido por 5. Então deu um resultado negativo. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Deu o mesmo valor de aceleração de antes, só que agora ela deu negativa. E o carro acelerou de novo. O carro acelerou, vocês estão vendo. Aqui a gente obteve que tanto a velocidade quanto a aceleração são negativas. E a conclusão foi que o carro acelerou. Então veja bem, você não pode dizer que a aceleração é negativa e o carro está freando. Não aconteceu aqui. O ponto-chave é outro. O ponto-chave que você tem que olhar é se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, ambas são negativas ou ambas são positivas. Se a aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal, apontarem para o mesmo sentido, aí o carro acelera. Por que isso é importante? Porque todas as equações da cinemática dialogam com o referencial, e um referencial tem essa convenção de sinal ali dentro. Se você não usa isso, mas eu não gosto de referencial, eu não sei o que, não sei o que. Então você vai ficar decorando um monte de casos e vai contar com a sorte, porque você não vai saber interpretar fisicamente o que está acontecendo. Você vai ter que sempre se virar na sorte. Então não é o ideal, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver um exemplo do carro freando. O carro está indo para a direita, 20 metros por segundo. Passados 5 segundos, a velocidade dele caiu para 10. Então ficou ΔV, é a velocidade final, que é 10, menos do delta, a velocidade inicial, que é 20. Aqui, tanto o 10 quanto o 20 são positivos, porque o carro está indo para a direita. Então ficou 10 menos 20, menos 10 dividido por 5, a aceleração deu negativo. E agora a gente concluiu o seguinte, ó, a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. E o que aconteceu? O carro freou. O carro aqui não está freando porque a aceleração é negativa. A gente viu no exemplo anterior que a aceleração era negativa e o carro acelerou. O carro aqui está freando porque velocidade e aceleração têm sentidos contrários, têm sinais contrários. A velocidade está para a direita e a aceleração está para a esquerda. Vamos ver o último exemplo. Agora eles indo para a esquerda freando. Então aqui, aceleração, ΔV. O V final é 10, só que o V final na verdade é menos 10, porque o carro está indo para a esquerda. Então ficou menos 10, que é o V final. Aí tem o menos do delta. E aí o V inicial, 20 para a esquerda, então é menos 20. Você tem que botar um parênteses aqui, menos 20. Então ficou menos 10 menos menos 20, menos com menos dá mais. Então ficou mais 10 dividido por 5, a aceleração deu positiva. Então olha aqui mais um exemplo. Aqui a aceleração deu positiva, mas o carro acelerou? Não, o carro freou. Então o que determina se o carro acelera ou freia não é o sinal da aceleração. É você olhar para aceleração e velocidade juntos. Se a aceleração e velocidade estiverem sentidos contrários, um é positivo, o outro é negativo, tanto faz, qual é qual, o carro vai frear. Agora, se a aceleração e velocidade tiverem o mesmo sinal, o mesmo sentido, o carro vai acelerar. Nesse exemplo aqui, olha lá, velocidade e aceleração com sinais contrários. O carro freou. A aceleração ela é positiva, ou seja, a aceleração está para a direita, mas a velocidade está para a esquerda. Então, uma aceleração contrária à velocidade fez o carro frear. Essa é a ideia. Então, só reforçando aqui, no frigir dos ovos, né? Vocês gostam aí desse bordão. Então, o sinal do deslocamento, o deslocamento vai ser positivo ou negativo, ou o sinal da velocidade, isso indica apenas o sentido do movimento. Você tem um referencial, o referencial ele diz para onde que é positivo. Normalmente é para a direita, mas nem sempre.
Então, o referencial define um sentido positivo e outro negativo. E aí o sinal do deslocamento, ΔX, e o sinal da velocidade, que é o mesmo sinal do deslocamento, vai dizer se o carro vai para a direita ou para a esquerda. Basicamente é isso. Aí a gente tem as conclusões aqui, ó. Se a aceleração e velocidade possuem o mesmo sentido, ou equivalentemente possuem o mesmo sinal, ou ambas são positivas ou ambas são negativas, o corpo vai acelerar. Agora, se aceleração e velocidade têm sentidos contrários, ou sinais contrários, um é positivo, outro é negativo, e vice-versa, o corpo vai frear. Certo? Então, o sinal na física, repetindo, ele apenas diz para onde o cara aponta. Se o carro está indo para a direita, está indo para a esquerda, se a velocidade está para a direita, para a esquerda, né? E aí, para a aceleração te falar que o carro vai acelerar ou vai frear, você tem que olhar se essa aceleração joga a favor da velocidade, ambas apontam no mesmo sentido, aí o carro acelera, ou se a aceleração vai contra a velocidade, em sentido contrário, e aí faz o carro frear. Então seria isso. Um gráfico aceleração por tempo, no movimento uniformemente variado, vai ser uma reta constante aqui, ó. Então vocês estão vendo aí, à medida que o tempo passa, vai ser uma reta horizontal, podendo ser positiva, se a aceleração for positiva, ou negativa, se a aceleração for negativa. Tá? O sinal da aceleração vai dizer para onde que ela aponta. Ah, mas aí freia ou acelera? Não sei. Eu preciso olhar para a velocidade. E aí, olhando junto para a velocidade e aceleração, eu vou saber se elas são contrárias ou estão no mesmo sentido. Aí eu vou poder dizer o que acontece. Vamos lá. Função da velocidade em relação ao tempo. Vamos deduzir essa função aqui. Ela é bem tranquila de deduzir. Ó. A aceleração é ΔV, T menos V0, dividido por ΔT. Então, eu posso pegar esse ΔT aqui, T menos T0, e passar ele multiplicando a aceleração aqui, ó. O que a gente vai ter? Vai sobrar um V menos V0. V menos V0 vai ser igual ao A vezes o ΔT que você passou multiplicando o A. E aí eu posso pegar esse menos V0 aqui e jogar ele para o outro lado da equação, né? Vai trocar o sinal. A gente vai ter que a velocidade final é igual à velocidade inicial V0 mais A vezes o ΔT. Aí a gente vai fazer uma simplificação que a gente já fez lá no MRU. Eu vou considerar o tempo inicial como zero. Isso não é obrigatório, mas é muito comum na física. Então o tempo inicial, a gente zera ele, chama ele de zero. Então esse T0 aqui ele some, né? Vira zero. E a gente chega na função da velocidade em função do tempo. Então o que diz essa equação? Ela diz que a velocidade no tempo t, que é o v, vai ser igual à velocidade no tempo zero, que é o v0, mais a aceleração vezes o tempo. Lembrando que nessa equação, com exceção do tempo, o tempo é sempre positivo, né? O tempo não anda para trás, mas velocidade inicial e aceleração podem ser positivo ou negativo. Isso não tem problema nenhum na física. Isso tem a ver se está indo para a direita ou para a esquerda. Tá? Então, essa função aqui ela é importante, porque se você souber a velocidade inicial do carro, por exemplo, e se você souber também a aceleração do carro, por que isso chama função do tempo? Porque se você tem o V0 e tem o A, você conhece esses valores numéricos, para qualquer tempo que você coloque aqui e faça as contas, você vai calcular quem? A velocidade. Então você vai conseguir saber a velocidade em qualquer instante de tempo que você queira. Basta substituir o tempo aqui nessa função e fazer a conta. Então essa é a ideia. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo aqui. Uma moto tem uma velocidade de módulo 20 metros por segundo
quando ela é freada em linha reta, com aceleração constante, até que ela pare, até ela parar, né? Sabendo que a moto parou após 4 segundos, desde que ela pisou no freio, demorou 4 segundos para ela parar completamente. O exercício pede, letra A aceleração da moto. E na letra B, a velocidade da moto 2 segundos após o início da frenagem, né? Então, anotando aqui os dados, a moto tinha uma velocidade de 20 metros por segundo, até que ela parou, então 0 metros por segundo. Tudo isso aconteceu no intervalo de tempo de 4 segundos, né? E aí tá pedindo na letra A, tá pedindo para calcular a aceleração do automóvel. E na letra B, tá pedindo para calcular a velocidade no instante de tempo de 2 segundos. Então, anotei aqui os dados principais da questão. Então, vamos lá. A aceleração, a gente vai partir aqui da definição, né? É variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos desenhar aqui um referencial, né? A questão não fala se a moto está indo para a direita ou para a esquerda. Eu vou assumir aqui um referencial positivo para a direita. E vou assumir que a moto ela estava indo aqui para a direita. Então, ela tinha aqui 20 metros por segundo até que ela parou, né? Até que a moto parou lá na frente. 0 metros por segundo. Então tá aí. Então a gente pode calcular aqui a aceleração. Nesse referencial, se eu escolhi o referencial para a direita e estou imaginando a moto indo para a direita, a velocidade 20 é positiva, é mais 20. Só que a velocidade final é o zero, né? O instante final é o zero, é quando ele está a 0 metros por segundo. Então como é que fica? Velocidade final, que é 0, menos 20, que é a velocidade inicial. Esse menos vem do delta, né? Então aqui é o ΔV, dividido por ΔT, que é o nosso 4,0 segundos. Então ficou menos 20 dividido por 4, deu menos 5,0, botando 2 significativos, né? Porque nessa questão os dados têm 2 algarismos significativos. Menos 5, a velocidade é metro por segundo, o tempo é segundo, então menos 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da moto. O menos, a gente não precisa se preocupar, significa que para minha escolha de referencial, a moto está indo para a direita, a velocidade aponta para a direita e a aceleração aponta para a esquerda, o que indica que a moto está desacelerando, a moto está freando, né? Então esse menos tem essa interpretação. Na letra B, eu quero saber qual é a velocidade no tempo 2 segundos. Aí eu posso pegar aqui a função velocidade. A função velocidade, a função geral do movimento uniformemente variado, é V0, velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, como é que vai ficar? Se eu quero a velocidade no tempo 2 segundos, eu tenho que, no lugar do tempo, colocar 2 segundos. Mas eu tenho que saber quem é V0 e quem é o A. Então, vamos lá. O V0 é a velocidade inicial. Para essa escolha de referencial que eu fiz, é mais 20. Vou até botar um mais aqui para ficar, né? E a aceleração, para essa escolha de referencial que eu fiz, é menos 5. Então, menos 5 vezes o tempo. Essa é a função velocidade. Velocidade vai ser mais 20 menos 5t. Observem que o mais e o menos tem a ver com o referencial. O referencial, ele dialoga com o sinal de cada um que entra na equação. Se você não escolher o referencial,
você sequer pensou no referencial, você vai ter que contar com a sorte. Por exemplo, se você botar mais 20 aqui, mais 5, você errou. Se você botar menos 20 e menos 5, você errou também. Então, no momento que eu escolho a velocidade como mais 20, eu estou dizendo que a moto está indo no sentido positivo do referencial. E o fato da moto estar freando fez a aceleração ser negativa. Tudo para esse referencial que eu escolhi. Então é preciso ter uma consistência na hora de usar a equação. É melhor definir o referencial e controlar o que está acontecendo do que contar com a sorte. Então aqui restou para a gente substituir o tempo igual a 2 segundos e calcular a velocidade. Então a velocidade vai ser 20 menos 5 vezes 2. Então 20 menos 10 vai sobrar aqui 10 metros por segundo. Então a velocidade da moto 2 segundos após o início da frenagem é de 10 metros por segundo.